Muito bem, boa tarde. Então, temos para hoje um tema que me interessa bem particularmente, e é o tema da educação católica. Claro que eu preciso falar de uma maneira geral, bem simples, né, sobre alguns princípios nessa área, e eu vou fazê-lo, sim, com simplicidade. Tá bem? Muito bem, vamos lá então. Educação e ensino são duas ideias distintas, mas, como sabemos, completamente inseparáveis. O ensino diz respeito à formação da mente. Essencialmente, entendam, estou simplificando bastante a coisa. E a educação diz respeito à formação do coração, à formação da vontade. Estas duas formações têm que ser completas, têm que ser integrais. Deve levar em consideração todas as dimensões da vida humana. Deve levar em consideração essa nossa constituição de corpo e alma. Deve levar em consideração a dimensão espiritual da alma. Ou seja, toda perspectiva materialista, ela é reducionista. E deu para entender que, falando de educação católica, vamos além dessa perspectiva tão limitante, para dizer o mínimo. Essas duas formações devem ser integrais. Tendo feito esta introdução, que eu acabei de apresentar, dá para entender que elas não devem se limitar, estas duas formações, a questões, disciplinas ou habilidades de cunho puramente técnico, como é o caso, por exemplo, da matemática, da química, da mecânica, da eletrônica ou da gramática. Estou falando aqui de áreas que são puramente técnicas. Ela deve incluir o agir moral e a dimensão espiritual, falando de formação integral, falando de ensino e educação integrais. Deve-se levar em consideração, quando temos essa preocupação, entendem? E seria bom que tivéssemos tal preocupação. Devemos levar em consideração a integralidade do ser humano. A sua alma, que é espiritual. Ou seja, tudo isso deve ser considerado de maneira completa. E eu vou aqui já avançar a expressão. Se é completa, se é integral, se leva em consideração a dimensão espiritual, se deve, portanto, levar em consideração o dado revelado em toda a sua integralidade, então essa formação tem que ser, e só pode ser católica. A formação deve ser católica, formação integral. E este é um dos pontos que eu quero considerar bem brevemente, com toda a simplicidade hoje com vocês. Formação integral, formação católica, da maneira como eu apresentei, segundo a perspectiva apresentada aqui. E isto começa pelo ensino. O ensino que tem por preocupação essencial, fundamental, tocar a inteligência. Consideremos, quanto a ele, o ensino, caros fiéis, de maneira especial o agir moral e a dimensão espiritual, porque, claro, todos, com a condição de ter competência para isso, todos podem dar boas aulas de matemática, independentemente de um dado de fé. Todos podem dar ótimas aulas de física, independentemente de um dado de fé. A menos que entre em questões, por exemplo, metafísicas, com relação ao porquê das coisas, aí um tal da física, bom, aí já é uma outra história. Né? Consideremos, para tanto, caros fiéis, a missão de ensino da Igreja, já que estamos falando diretamente desta formação integral, que se quer católica, entendendo o que significa isso na sua globalidade. Vamos considerar a missão de ensino da Igreja, sintetizada no mandato missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele, então, se dirige aos apóstolos naquela situação derradeira, ele deixa ali o seu testemunho último e final, antes da ascensão aos céus. Instantes antes da ascensão, ele diz coisas gravíssimas, como, por exemplo, ide a todas as nações. Todas são todas. E batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai a todos os povos, de todas as nações, tudo, ensinai tudo o que eu vos disse.
Aqueles que forem batizados e crerem neste conteúdo transmitido e revelado serão salvos. E vejam que ele coloca aqui a adesão a este conhecimento como uma das condições para ter acesso à graça e, portanto, a salvação através de fé e graça. Não vou entrar nisso hoje, já falamos disso tantas vezes, não é verdade? Inclusive em outras ocasiões, nas missas. Eu vou me ater aqui a esse mandato missionário de nosso Senhor: ide a todas as nações e ensinai tudo. Tudo o que eu vos disse. É uma ordem. Reparem a gravidade desse mandato por conta do seu teor e por conta do momento. Instantes antes da sua partida, ele está para nos deixar, claro, entendam, não absolutamente. Tendo nos deixado assim, fisicamente, tendo subido aos céus, disse: eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Não é? Também não vou entrar nessa questão hoje. Muito bem. Com relação ao mandato missionário de Nosso Senhor, trata-se de um ensinamento grave, destinado a todas as pessoas, de um ensino grave quanto ao seu conteúdo, porque ele condiciona a salvação. Um ensinamento também integral, tudo, é tudo. Integral porque se refere a tudo que diz respeito ao fim último, sobrenatural do ser humano, mas também ao fim último natural. Porque é bem verdade que o fim último, sobrenatural, está associado a Deus e a posse de Deus pela graça, a perfeição dessa posse na visão beatífica, mas é bem verdade também que a finalidade natural, ela aponta para Deus. Tudo está ordenado para Deus. Porque se falamos de uma realidade natural, falamos de uma realidade criada, e tudo que é criado por Deus aponta para Deus, lhe está ordenado. Bom, mas voltando ao mandato, ao ensino, aquilo que nos interessa por conta do assunto, trata-se bem concretamente aqui, nesta ordem, trata-se na base de transmissão de um saber. Trata-se da transmissão da verdade, porque se é doutrina dele, se são palavras dele. Me lembro muito bem daquilo que São Pedro disse a propósito justamente do seu ensinamento. Senhor, quando ele estava confuso, não sabendo muito bem o significado daquelas frases referentes à Santíssima Eucaristia: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida em si, que ele repetiu tanto a ponto de causar perplexidade em tantos dos seus seguidores, que foram embora, restando apenas apóstolos. Então Nosso Senhor se volta a eles e diz: e vocês? O que vocês vão fazer? E Pedro então, dando um passo à frente, diz em nome de todos: Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Palavra de vida eterna não é qualquer palavra. Palavra de vida eterna é verdade. E ele disse: eu vim dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, tudo o que ele diz é verdade. E sabemos que a verdade, enquanto verdade, é una, objetiva e universal. Vamos nos lembrar disso. O que é verdade para mim não é verdade para o outro, então não é verdade. 2 mais 2, soma quantitativa, 2 mais 2 igual a 4, é verdade para mim. É verdade para minha irmã lá em São Paulo. E era verdade quando eu tinha 15 anos. E vai continuar sendo verdade, se Deus me der ainda alguns anos de vida, e vai continuar sendo verdade mesmo depois que eu me for. Entendem? E esta realidade não depende do meu parecer. Eu acho que, não cabe aí. A verdade objetiva, isso é muito importante. Em se tratando de ensino, desculpa, vocês me perdoem, não é importante, é essencial, absolutamente essencial. É um divisor de águas. Bom, mas vamos lá, vamos em frente. Falando da verdade, quem diz ensino, diz aprendizado. Aprendizado quer dizer acolhimento consciente, deliberado, de um saber que é objetivo. Objetivo como a verdade é objetiva. Bom, mais uma vez, inclusive relembrando algo a propósito de um dos temas que tivemos aqui numa destas formações para a Confraria do Rosário, há meses atrás, falando sobre a verdade e a objetividade dela. Eu estou falando aqui especificamente da verdade lógica.
Porque tem a verdade ontológica, a verdade moral, a verdade lógica. Vamos falar da verdade lógica, aquela que me interessa em termos de ensino. Claro que a verdade moral também me interessa, mas eu vou deixar para depois ao falar de educação. Tá bem? Verdade lógica, que é a mais absoluta, não precisa falar mais nada, absoluta conformidade do pensamento com a forma substancial do objeto considerado pela razão. Lembram disso? Tem um copo com água. Alguém me pergunta, o que é isso? O meu pensamento se aplica ao objeto. Busca captar a sua essência. Vamos dizer assim, claro que é a expressão. O meu pensamento capta a forma substancial desse objeto, aquilo que ele é em si mesmo, independentemente de gosto, de opinião, sei lá mais o quê. Ele é o que ele é, ponto e basta. Ele é um copo com água nesse formato. Eu vou dizer, é um copo com água. Nesse caso, meu pensamento se conforma objetivamente com o objeto? Ele se conforma perfeitamente com o objeto. Tá bem? Isso é muito importante. É o pensamento que se conforma com o objeto, e não o contrário. No nosso caso. Não é, por exemplo, o meu pensamento que vai determinar a forma substancial desse copo. De repente me deu na telha de dizer que isso aqui agora é um taco de golfe. Por quê? Porque eu quero que seja. Entenderam? Eu quero que seja um taco de golfe. Entenderam, né? A dificuldade? Entenderam a barreira contra a qual a gente se choca? Quando a gente perde o caráter objetivo da verdade, ou o caráter objetivo de uma análise racional, e se deixa levar, por exemplo, por coisas fluidas e pela subjetividade, que nesse caso não ajuda em nada e só atrapalha. Não é o objeto ou a sua identidade que deve se submeter ao pensamento humano, é o contrário. Por exemplo, meu pensamento determina que isso seja, não sei, um papagaio. Não, o objeto não vai se submeter ao capricho do meu pensamento. Ele vai continuar sendo o que ele é, apesar do capricho do meu pensamento, porque ele continua sendo o que ele é, mesmo que eu tenha esta ou aquela opinião, e mesmo que eu não exista, ele continua sendo, entendeu? Isso é objetividade. Escapar disso, escapar da objetividade da transmissão da verdade, ou da objetividade da verdade lógica, é um tiro no pé em termos de ensino, a ponto de não haver mais ensino, se nos deixamos levar pela subjetividade, ou subjetivismo, o que é o nome mais apropriado. Entendeu? O subjetivismo é a morte do verdadeiro ensino. O subjetivismo, enquanto sistema de pensamento, forma de concepção que falseia a realidade, é a morte do ensino e do autêntico aprendizado. Ninguém constrói o saber no sentido subjetivista da expressão. É simples. Chega para o aluno e fala, muito bem, vamos considerar tal coisa. O que é isso para você? É isso, então tá bom, para você é isso, acabou. Determinou, é isso, você determinou, acabou. Eu não tenho mais nada a dizer como professor, eu não tenho nada a acrescentar. Coloco 2 mais 2 na lousa e falo, quanto que é? Ele fala 22. Eu falo, não, o que significa é o seguinte, nós estamos fazendo uma operação com quantidades, quantidade, a soma dá uma quantidade, quantidades. Não significa, por exemplo, justaposição de algarismos? Não, esse marginho aqui não é justaposição de algarismos, isso é uma convenção. E para que ele entenda o significado dessa convenção, ele tem que aprender, ele tem que receber o significado, a transmissão desse significado, entendem? Não pode deixar, por exemplo, não, mas eu determino para mim, daqui para frente, pessoalmente, todo mundo tem que aceitar, 2 seguido do mais com 2 vai ser, justaposição de algarismos vai ser sempre 22. Vamos ter um problema na matemática, e na engenharia, e na técnica. Eu não quero saber de um prédio construído com uma matemática assim. Nós simplesmente adquirimos o saber por meio da memória e do raciocínio, porque não é simplesmente, eu conheço a expressão, educação bancária, eu acho ela meio pejorativa, inclusive. É claro que se trata da recepção de informações, e é importante que elas permaneçam conosco, devidamente assimiladas com relação ao seu significado e uso.
Não posso simplesmente prescindir do elemento memória. Eu tenho que ter muita... Aliás, quanta coisa eu tenho aqui que me ajuda tanto. É isso que me faz avançar, não é mesmo? Até mesmo para atender as confissões e dizer a missa e lembrar como se pronuncia A ou B. Cada profissional aqui sabe muito bem o que ele tem que saber, o que ele tem que lembrar. Fica imaginando, por exemplo, a nobre e maravilhosa missão de médico. Quantas coisas para saber e lembrar. Não é isso? É uma questão de memória, mas é também uma questão de raciocínio, de poder articular os dados todos. Como eles estão ligados? Qual o sentido disso tudo? Coisa bonita. É quando nós conhecemos os princípios todos da fé, elencados, em toda a sua precisão. Mas mais bonito ainda, é quando nós os relacionamos entre si, num todo orgânico, com todo o seu sentido. Isso é teologia. Bem feita, claro. A teologia é bem feita, vamos combinar assim, tá bom? Nós adquirimos o saber por meio da memória e do raciocínio com a ajuda de quem o possui antes de nós. Quem sabe ensina, quem não sabe recebe o ensino. E claro, que o ensino seja honesto e digno, que a transmissão seja feita de maneira honesta e digna. Uma frase, já nessa altura do campeonato, provocadora, são as doutrinas que fazem os homens. Nós somos configurados a partir de certas doutrinas, aquilo que recebemos. Doutrina significa ensino, o conteúdo de um ensino, ou um sistema que é aprendido e que é transmitido. E doutrinas, há várias, que orientam o modo de vida, o comportamento, a maneira de pensar de várias maneiras diferentes, em função da natureza de cada sistema doutrinal. Porque quando a gente fala doutrina, a gente pensa somente em algo religioso, não é verdade? Aquela doutrina religiosa. Mas há uma doutrina filosófica, há uma doutrina, enfim, nos vários ramos do saber. Tá bem? Se o pensamento é reto, a ação que a ele se segue, ou melhor, a ação que dele deriva será reta também. Então é interessante que o ensino se faça de maneira precisa, porque a ação depois vai derivar disso aí. Ao contrário, se o pensamento se desvia, a vontade se desvia também. Eu estou dizendo a mesma coisa pelo seu contrário. Seria um grave equívoco, vejam bem, conclusão primeira, seria um grave equívoco pretender formar bons cristãos, é meu interesse, e de tantos pais aqui, educadores. Seria um grave equívoco pretender formar bons cristãos pela educação, fazendo-os racionalistas ou revolucionários pelo ensino, transmitindo doutrinas compatíveis com essas perspectivas, racionalista e revolucionário. Vai ficar difícil, hein? Formar bom cristão assim. Fazer um bom cristão e um bom cidadão, que obra, porque são duas as coisas. Um bom cidadão e um bom cristão ao mesmo tempo. Não é só fazer cristão. Né? Claro que esse é, na ordem das coisas, o ponto maior, porque se o espiritual está acima do material, se o sobrenatural está acima do natural, então é bem verdade que a preocupação em formar cristamente alguém passa à frente da preocupação de formar simplesmente um bom cidadão, o que já é uma coisa muito importante. Como poderia ser feito isso, não é? Como temos necessidade de pessoas que sejam bem formadas quanto à cidadania. Tal missão nobre e grave incumbe, em primeiro lugar, evidentemente, aos pais. Aos pais. Para bem realizá-lo, os recursos naturais não bastam. Quando eu levo em consideração a integralidade do ser humano e o que significa a dimensão espiritual no seu aspecto sobrenatural, é óbvio, uma questão lógica. Os recursos naturais não são suficientes. As luzes e as forças sobrenaturais, que claro, nos vêm do alto, nos são absolutamente necessárias. Isso para reforçar, inclusive, a nossa humildade. Quando nós nos achamos completamente autônomos, prescindindo de toda ajuda que vem do alto. Não, ninguém faz bom ensino assim. Não. Ninguém educa bem assim. Aquilo que faz, ou deveria fazer, o autêntico poder civil e poder político para formar e bem dirigir o povo confiado à sua guarda, sim, porque o Estado, o poder civil, tem uma grave responsabilidade. No sentido de formar já bons cidadãos, estamos falando aqui da nossa realidade, uma sociedade que se afirma laica, não é?
que tem uma certa dificuldade, muitas dificuldades com relação às confissões religiosas ou catolicismo. Não entro nisso agora, nesse instante. Mas, claro que todo Estado que se preze tem a preocupação de formar bons cidadãos. Não é? Quem? Cidadãos que estão sob a sua guarda. Bom, o que o Estado deveria fazer de bom nesse sentido e de correto, deve fazê-lo também o poder doméstico, a fim de criar os filhos como Deus quer que eles sejam criados. Já que eu estou falando aqui de formação integral e de realidades bem elevadas, qual que é a meta? A meta suprema não é a nossa vida em Deus, a meta suprema não é a perfeita união da alma com Deus, não é a salvação eterna. Isso não passa pelo cumprimento da vontade de Deus. Não passa por amar a Deus sobre todas as coisas, já como justiça, porque Ele merece ser amado assim, e como caridade, porque nós precisamos amá-lo assim, porque é do nosso interesse. Sem isso não tem salvação e nem santificação. Entendem? Então, que os pais, vamos falar aqui, educação católica, dos pais católicos. Eu sei muito bem, como padre, que quando os pais pedem o batismo a seus filhos, eles se comprometem de maneira formal e grave a batizar os seus filhos na fé católica. Batizar os filhos na fé católica não é só trazer naquele momento pontual da celebração para que ele seja batizado. Significa formar catolicamente, ou na sua impossibilidade, por razões X e Y, fazer com que sejam criados catolicamente por outros, em primeiro lugar os padrinhos, porque para isso eles são justamente convocados. Entendem? Então, o zelo dos pais chega a isso, e deve atingir isso. Formar os seus filhos segundo Deus. Bom, na verdade, Carlos Férez, eu faço aqui um adendozinho. Quantas vezes repetir certos princípios, não é? E tudo isso com receio, com até mesmo um movimento, quem sabe, escrupuloso, de que as pessoas não considerem, isso aqui parece um pouco muito devocional, uma coisa muito fechada na bolha, num gueto católico. Não tem nada de bolha aqui. Eu estou falando da realidade humana em todo o seu esplendor, em toda a sua profundidade. Não tem nada de gueto aqui, não é uma seita. Entendem? Eu estou falando do desígnio de Deus eterno, e que Ele se dignou a apresentar à humanidade por meio, de maneira plena, por meio de seu Filho, sem falar dos profetas, etc. E incumbiu a igreja dele de transmitir isso até o final dos tempos. Então, mais uma vez, estou repetindo coisas que não podem nos abandonar. Muito bem, tendo em vista tudo isso que eu acabei de dizer, o poder doméstico, estou falando aqui do pai, da mãe, ou de qualquer adulto que tenha responsabilidade da educação e formação de uma criança, de um jovem. Qualquer adulto que se responsabilize pela formação, não sendo o pai ou a mãe, conhecemos tantas realidades, quantos avós fazem isso maravilhosamente. Tios, não é mesmo? E quando eu falo de pais, claro, pais adotivos, mas eu não vou entrar aqui nas várias... Simplesmente, quando eu falo poder domésticos, eu falo de pessoas que têm a responsabilidade grave perante Deus e a sociedade, e perante, inclusive, os jovens, que têm o direito de receber dos pais a melhor formação possível. Entende? E sim, o poder doméstico deve esclarecer-se com grande cuidado, tendo em vista tudo isso, a respeito de todos os seus ensinamentos autênticos, os ensinamentos da igreja, e que provém, portanto, de Deus. Se é ensinamento autêntico da igreja, vamos combinar uma coisa. E se a igreja é o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça, se nosso Senhor Jesus Cristo designou a sua igreja, dando a ela poderes claros, de ensino infalível, inerrante, isso fica bem claro na revelação. Não é? Então é bem verdade que quando se trata de ensinamento autêntico, eu penso, por exemplo, nos princípios dogmáticos, portanto, perenes e reformáveis. Quando a igreja se pronuncia de maneira autêntica, então é claro que isso tudo não vem da cabeça de um ser humano, da elaboração, da elucubração, sei lá de quem, de carne e osso. Isso vem do alto. Isso nos dá segurança. Bendito seja Deus que coloca à nossa disposição a sua própria sabedoria, através da sua palavra, da sua revelação. É isso que eu estou falando em outros termos. Prescindir disso é uma grande falta de inteligência. Então, o poder doméstico deve colocar
colocar esses princípios que vêm do alto em prática o mais perfeitamente possível. Em outras palavras, no ensino dispensado aos filhos, bem como na educação destes, ensino e educação, lembremos, tudo deve estar em perfeita conformidade com Deus. Portanto, a partir da explicação que eu acabei de dar agora, com a pura doutrina da Igreja de Cristo. Os pais têm o grave dever de ajudar seus respectivos filhos por todos os meios apropriados a atingir o fim último para o qual eles foram criados por Deus. Criados por Deus, claro, com a cooperação essencial dos pais. Os pais auxiliam... Não, vou corrigir. Os pais cooperam com a criação dos seus filhos. É Deus quem cria. Por exemplo, Deus cria Ele mesmo diretamente, sem mediação. Ele cria diretamente a alma. Mas o corpo, Ele cria com a ajuda, e sabemos muito bem, não precisa explicar isso, com a ajuda que Ele quis dos pais. Não é mesmo? Só que a missão dos pais não se limita à geração e gestação. A missão dos pais vai muito além. Eles cooperam com Deus, inclusive na formação, na educação, de maneira a permitir que esses seus filhos atinjam o fim último, o fim sobrenatural para o qual Deus os fez. E não sou eu que determino, hein? O fim último não sou eu que determino. Eu não gosto, eu acho que deveria ser assim. Os pais recebem os filhos como um presente muito precioso para cuidar muito bem deles e administrar, e gerir, e gerenciar a formação deles, sendo o principal agente, vamos dizer assim, externo aos próprios filhos. Estou indo longe, né? Eis o objetivo mais elevado do exercício da autoridade parental, paterna, materna, que os pais ou quem lhes faz às vezes receberam de Deus. Caros fiéis, lembremos-nos de que toda autoridade vem de Deus, toda forma de autoridade autêntica vem de Deus e que, portanto, está orientada, ordenada para Deus. Portanto, o detentor legítimo da autoridade deve ajudar a pessoa que a ela está submetida a orientar livremente toda a sua vida para Deus. Porque, afinal de contas, vamos nos lembrar, a autoridade ela é serva da liberdade verdadeira. E a liberdade verdadeira, que é a escolha não só do bem, mas do mais perfeito. Rejeitando o mal, ora, está orientada para a escolha não só de um bem aqui ou ali, mas do bem supremo. Isso passa concretamente pelo cumprimento da vontade de Deus. Tudo está ligado, mas dessa forma. De fato, caros fiéis, a autoridade autêntica destina-se. A autoridade é uma das reflexões precedentes. A autoridade autêntica destina-se a servir a liberdade verdadeira, e não liberdade fake. E não a licenciosidade, a liberdade. A liberdade, vamos lá, mais uma vez, é o poder que tem os seres racionais de cumprir consciente e deliberadamente o seu destino, de atingir o seu fim último, sobrenatural. Isso é liberdade. Poder atingir isso de maneira consciente e deliberada, sem entraves, superando os obstáculos, quais sejam, por exemplo, os principais, o pecado. Então, o movimento da autêntica liberdade, isso segundo Deus, segundo São Tomás de Aquino, segundo, enfim, tudo aquilo que a gente já considerou até aqui. Eu acho que eu não preciso retomar todos os pormenores do que já desenvolvemos. Na verdade, esse assunto é um desdobramento no campo da educação de muitas coisas importantes que tratamos aqui com relação à liberdade verdadeira. A liberdade, só para trazer uma imagem mais palpável, a liberdade que os santos têm no céu. Vejam, mais uma vez, todos que ali chegaram à plenitude da comunhão com Deus. Eles vivem em uma condição de perfeição. E nós sabemos, não pecam mais. Atingiram a perfeita liberdade e não pecam mais, nunca mais. Então quer dizer que a ausência de pecado igual à perfeição da liberdade é uma outra maneira de ver isso. O que a gente está acostumado a pensar de uma maneira, licenciosa? Não, liberdade é poder fazer o que eu quiser, o que me dá na cabeça. E quando eu penso isso, no fundo, é fazer as coisas mais deslocadas. Isso é liberdade. É como se alguém dissesse assim, sabe por que eu não dou a minha adesão total à igreja, à religião? Porque isso tolhe a minha liberdade. No fundo, o que ele está dizendo, liberdade para mim é viver daquele jeito. Não. Olhem os santos do céu e vejam, simples, Deus. Ora,
Se Deus é a suma perfeição, Ele é a suma perfeição, inclusive, da liberdade. Deus é a própria liberdade que tem, e sendo Ele perfeito, Ele é a liberdade perfeita. E Deus não peca, não pode pecar, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Mais uma vez, a perfeição da liberdade está no distanciamento total do pecado. É uma outra maneira de entender que sim, a liberdade é o poder, potestas, que tem o ser racional de atingir o seu fim último, e o fim último é a plena posse do bem supremo. Portanto, como meio de ali chegar ao cumprimento da vontade de Deus, então é poder cumprir a vontade de Deus em todas as coisas, praticar o bem, acolher a verdade, e não o erro, e não o que é mal. Isso é a verdadeira liberdade. Mas enquanto nós peregrinamos nesse vale de lágrimas, na verdade, enquanto vivemos essa nossa condição de imperfeição, a liberdade ou o livre-arbítrio muitas vezes se inclina, e às vezes, na maioria das vezes, para aquilo que é o mal. Ora, isso é a liberdade no seu sentido pleno e perfeito? Não. Isso aqui é abuso da liberdade, liberdade de forma imperfeita, aqui nós chamamos tecnicamente de licenciosidade. Resumindo, nada de ensinar licenciosidade para os jovens, mas de ensiná-los o que significa ser livre de verdade, educação para a liberdade, mas a liberdade autêntica. Tudo bem? Praticar a liberdade significa escolher consciente e deliberadamente, portanto, aquilo que é justo, bom e verdadeiro. De novo, praticar a liberdade verdadeira significa escolher consciente e deliberadamente aquilo que é justo, bom e verdadeiro. Vou pegar uma outra frase bíblica, pode ser? Tudo bem? Paulo ele diz assim: muitos aí vivem sob a tirania do pecado. O pecado escraviza. Quando nós conhecemos, pela graça e pela fé, a santa liberdade dos filhos de Deus, ou seja, a completa libertação das amarras do pecado, quem sabe o que significa isso na prática, fala, é diferente. Muito bem, escolher o que é justo, bom e verdadeiro. A isso somos impulsionados, somos auxiliados por aqueles que, por exemplo, têm a obrigação de nos conduzir, de nos formar. Mas como fazer tal escolha? Falemos de nós. Como fazer tal escolha daquilo que é justo, bom e verdadeiro, se nós não conhecemos o que é objetivamente justo, bom e verdadeiro? Você quer fazer o que é bom, mas você está chamando o que é mal de bom e o que é bom de mal. Você está na ilusão, está fazendo algo que você acha que é bom, mas na verdade, objetivamente não é. Quando nosso Senhor ele diz, conhece a verdade vai te libertar, isso significa que você tem o conhecimento reto e correto das coisas, faz com que você se oriente para o bem verdadeiro, e abraçando, está tudo certo, aí sim, vivemos aquilo para que fomos criados. Ou seja, a verdade, a liberdade verdadeira nos livra da ilusão. Chega de ilusão, vamos ser bem sinceros, a gente vive numa era de ilusões, muitas. Algumas são banais, são lúdicas, mas outras são muito perigosas e mortais. Muito bem, nada melhor do que o ensino da verdade. Isto é, segundo aquele que se apresenta como a verdade. Segundo Deus, portanto, e a sua doutrina autêntica. Doutrina que é certa, integralmente transmitida pela Igreja Católica, a única fundada por Cristo. E não estou dizendo isso porque eu sou o padre, numa perspectiva de defender o meu time. Não fosse eu padre, a coisa continua assim. Não existisse eu, a coisa continua assim. Ou seja, Deus, que é maravilhoso e todo-poderoso, e quer justamente que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E já vimos que o conhecimento da verdade, mais do que isso, da adesão a esse conhecimento, depende a nossa salvação, e Ele quer que todos se salvem. Sendo poderoso, justo, maravilhoso, como Ele é claro que Ele ia dispor meios para que tivéssemos todos, ao longo das gerações, até o final dos tempos, um acesso seguro à verdade revelada. E Ele o faz quando entendemos bem, conhecemos bem a verdadeira doutrina católica, entendemos bem do que se trata esse poder de ensino que é conferido à sua igreja. Sendo assim, o pai e a mãe ajudados, dirigidos pelo ensinamento autêntico da igreja, também no importante trabalho de formação dos filhos, têm assim a certeza de não se enganar.
E dessa forma, o Deus de bondade que os escolheu, os pais, para pôr no mundo seus filhos, continua a servir-se deles para ajudar a sua prole a atingir o seu fim último sobrenatural. Missão completa. O Estado, vamos falar dele agora, o Estado que tem por dever, também quanto a ele formar bons cidadãos, deve ter igualmente sua parte na educação e ensino dispensados aos jovens. É claro, a pátria forma a mãe de todos nós. Quando o Estado é católico, presta atenção, quando o Estado é católico, algo, convenhamos, algo raro hoje em dia, não é? Quando o Estado é católico, a única maneira, aliás, de assegurar de fato o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, sua influência é certamente salutar. Certamente. Se, porém, ele sofre o extremo, se o Estado sofre o extremo empobrecimento pelo fato de não ser católico, olha o que eu estou falando, hein? Que empobrecimento, que déficit, que é o que se passa hoje em geral, não é? Ele acaba, infelizmente, como nós constatamos, inclusive pela experiência, por coisas vividas, ele acaba por se tornar, por exemplo, no campo do ensino, um verdadeiro flagelo. Sobretudo, não é? Repito, quanto a esse grave assunto que estamos considerando aqui. E vejam que eu não estou mais no campo só do princípio da teoria, eu estou falando de coisas palpáveis e verificáveis e lamentáveis. Muito bem, isso tudo porque ele tende a destruir praticamente todos os desígnios providenciais de nosso Senhor sobre a formação da família humana por preconceito, dizendo que esses princípios, por exemplo, são bobagem, superstição, atraso, obscurantíssimo e sei lá mais o quê, como eu vi, por exemplo, do ministro da Educação na França em 2015. Ilustres e cultos franceses, contemporâneos desse ministro, que inclusive saiu logo, discordaram veementemente dele. O dever próprio do Estado em si, quando eu considero a sua natureza própria, é sim assistir à igreja. Vamos raciocinar. Se nosso Senhor Jesus Cristo é Rei do Universo, estou falando aqui de um reinado amplo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o seu reinado não se limita somente às almas, aos indivíduos ou sacristias. Ele é Rei de tudo, dos indivíduos e do conjunto deles, sociedades e nações. O problema está em reconhecer ou não isso tudo. Não é? Então, vejam, o Estado em si, reconheça ou não, ele tem por natureza, porque sendo criado por Deus, está orientado para Deus e deve prestar o culto devido a Deus, até ele, o Estado, ele tem, então, em si, como dever, assistir à igreja. Não vai fazer por conta, por exemplo, aqui no Brasil, de uma questão que foi definida de laicidade, não é? Mas a laicidade impede justamente que o Estado cumpra esse seu dever com relação ao reinado social de Nosso Senhor e, portanto, com a igreja que está a serviço pleno, ou deveria estar, não é? Do reinado social de Nosso Senhor. Seja ajuda pecuniária, seja de qualquer outra maneira, no trabalho de educação, do ensino público, proporcionando aos pais de família todos os meios de cumprir o seu dever, no que tange a educação dos filhos, assegurando, portanto, o seu direito de fazê-lo. Caros fiéis, é bem verdade que o Estado católico, vamos voltar para isso aqui, aquela situação ideal que nós conhecemos do passado e que agora está um pouco assim, não é? Distante de tantas realidades nacionais. O Estado católico tem perfeitamente o direito de suscitar e fundar escolas públicas, lógico que sem cátedras para todo tipo de faculdade e ramos de ensino. Ele, o Estado católico, pode confiar o ensino a todo tipo de pessoa, tanto leigos como religiosos e eclesiásticos. Mas, falando aqui do Estado católico, sempre na condição de que a Igreja, única depositária da fé e dos interesses de Cristo e das almas, monitore o ensino, impeça que o erro nele se infiltre sob pretexto de ciência, de literatura, da história ou das ciências ditas sociais. Opa, aqui parece que eu assumi um tom polêmico? Não, de jeito nenhum. É que nós não estamos habituados com essas categorias e com a coisa olhada de cima. Só isso. E se alguém disser, por exemplo, que a religião, ela limita
a produção científica, vide, se não a última ou a penúltima formação que nós tivemos aqui. Não, muito pelo contrário. Né? Os princípios certos e imutáveis da fé não limitam, por exemplo, o avanço do pensamento, da mesma maneira que os postulados da geometria, da matemática, não limitam toda a produção no campo da matemática. Toda a produção no campo da matemática se limita a postulados. Você não pode ficar inventando postulado. É assim? É isso. Tal é, em toda a sua amplitude, a tese, caros fiéis, da verdadeira liberdade de ensino e de educação. Liberdade de ensino verdadeira é aquela que aponta para a verdadeira liberdade, no seu sentido próprio. Tal liberdade não exclui ninguém, pois se destina a todos. O bem é para todos, o bem maior, supremo, integral é para todos. O problema é que alguns querem privar uma boa parte das pessoas do acesso a esse bem, dizendo que é um mal, ou dessa liberdade, dizendo que ela não é verdadeira liberdade e que é tirania. Essa liberdade verdadeira apenas rejeita aquilo que se lhe opõe, ou seja, a corrupção do erro e do mal. A escolha do erro e do mal se situa não mais no campo da verdadeira ou perfeita liberdade, mas no terreno insalubre da licenciosidade. Aí sim. A escolha da verdade e do bem autêntico, ao contrário, se situa no campo da verdadeira ou perfeita liberdade. Foi o que se passou, por exemplo, um pouco de história. Foi o que se passou, por exemplo, notadamente nos séculos 13, 14 e 15, período de verdadeira luz, na célebre Universidade de Paris. Admirável instituição de liberdade, e liberdade católica, de zelo pelas ciências e pelas letras, grandes produções, homens de gênio, onde o espírito humano se desenvolvia sem amarras, sob o sereno sol da fé e da razão, numa perfeita sintonia, numa harmonia perfeita. Ali a liberdade de ensino, vigorosamente defendida pela Santa Sé, não tinha outro limite senão a verdade e a verdade revelada. Porque a verdade revelada é verdade. Hoje em dia, a coisa é bem outra. Nas nossas sociedades laicas ou laicizadas, tem um nuance aí, não é? O ensino e a educação foram monopolizados, como todas as outras forças vitais da sociedade, pelo Estado e sua burocracia. Sem a igreja, e até mesmo contra a igreja, o Estado se substituiu arbitrariamente tanto ao sacerdote quanto ao pai de família. Sem missão, sem doutrina, ele, o Estado laico, ensina aos jovens e os cria segundo suas fantasias. Vou retomar isso aqui. Sem missão, falando daquela missão, sem missão e sem doutrina, ele, o Estado, quer dizer, às vezes tem sim uma doutrina por trás, vamos lá. O Estado laico ensina aos jovens e os cria segundo suas fantasias, que mudam com cada ministro, política ou plano nacional de educação. Ficamos assim, nós, católicos, por exemplo, falamos de nós, ficamos reduzidos a nos achar felizes, quando poderes racionalistas permitem ou simplesmente toleram que ao lado de seu ensino, tantas vezes corrompido e corruptor, a igreja tem um lugarejo ao sol para ensinar a boa doutrina e dar educação cristã aos jovens cristãos. Fiquem aí com esse pouquinho no gueto de vocês. A gente fica feliz, achando que é o máximo. Mais do que nos resignar, acabamos por achar boa coisa a miserável igualdade entre mentira e a verdade, entre heresia e fé, que no mais autêntico espírito moderno, estilo moderno, chama-se liberdade de ensino. O fato de igualar o bem e o mal, liberdade de ensino. Não! No campo da verdadeira liberdade de ensino encontram-se apenas o bem autêntico e a verdade. A mentira, a heresia, o erro, o mal moral situam-se somente no campo da licenciosidade de ensino. Aqueles que exigem esta chamada licenciosidade de ensino, reivindicam não o honesto direito de usar, mas sim a desastrosa faculdade de abusar do ensino. Porque se você usa o ensino contra a sua finalidade suprema, a mais nobre, a mais elevada, você está abusando. Como, por exemplo, utilizar a liberdade para fazer o mal é abuso da liberdade. Consideremos, para descer a algo mais concreto, o ensino universitário
nos dias de hoje, em tantos países do Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos. Apesar de honrosas exceções no campo docente, honrosas, tira o chapéu. Apesar de honrosas exceções no campo docente, o ensino da universidade é um ensino racionalista, para simplificar a coisa. Um ensino que, no mais das vezes, é positivamente hostil à fé. O qual, longe de contribuir para formar ensino, esse aqui que eu estou falando, longe de contribuir para formar bons cristãos, deforma, ao contrário, por exemplo, jovens católicos, que entram de um jeito e saem do outro, descristianizando-os, fazendo-os perder a fé, para fazer deles pequenos revolucionários em política. Tudo é profano em tal ensino. E o que não é, é mal visto. Estou falando por experiência. A literatura ali, se não de todo, é majoritariamente pagã, toda sensualista. A história é toda desfigurada por preconceitos e mentiras anticatólicas. Se não toda, em grande parte. A ciência e a filosofia são abordadas segundo um viés declaradamente materialista, ou mais ou menos deísta, no caso de certas disciplinas filosóficas, e quem sabe o que é o deísmo entende que eu não estou falando necessariamente da fé católica. É óbvio que tal estado de coisas tem impacto, inclusive, no tipo de ensino que é dispensado aos jovens nos colégios hoje em dia. Inclusive, pasmem, em colégios e escolas ditos católicos. Tais estabelecimentos de ensino, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelos meus co-irmãos, é simplesmente uma análise objetiva, com todo o amor que eu tenho por todos os meus co-irmãos, na vida consagrada e na vida sacerdotal. Desejo o melhor para nós e que a barra seja levada. É isso. Tais estabelecimentos de ensino afirmam, infelizmente, tantas vezes a incapacidade de assegurar normalmente o ensino católico de maneira integral. Oi! Um colégio fundado por santo X. Hoje em dia diz que se encontra na impossibilidade, porque não dá, tem isso, tem aquilo, os alunos, os pais, etc., de dar um ensino católico integral. É só isso que é pedido de você. Isso se deve essencialmente à forma segundo a qual é feita a escolha dos professores. Nada contra os vários profissionais, mas para determinados contextos temos que ajustar o perfil. Isso se deve à forma segundo a qual é feita a escolha dos professores, das grades curriculares e dos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas. Tem, por exemplo, o conteúdo programático, quando eu olho, eu falo, não é à toa que vai dar ruim isso aqui. Um colégio dito católico. Quantos erros em termos de ensino e educação, na família também, na escola. Porque, infelizmente, os pais, querendo acertar, tantas vezes, na boa fé, absorvendo princípios falseados, levam de uma maneira equivocada a educação. Acabam por gerar jovens zombadores, rebeldes, sem respeito, sem pudor, porque são sem religião. Mas, meu senhor, o senhor não está generalizando? Longe de mim, não estou falando de todos os jovens, mas eu estou falando de jovens que sofrem esse problema. Se nós pesquisarmos bem, vamos encontrar como causas muito disso aqui que eu falei. Não é? Pobres crianças, pobre juventude, quantas almas perdidas pela falsa liberdade de ensino e de educação. Repito, a verdadeira liberdade, a liberdade cristã, esta que o bom Deus quer e que sua igreja apresenta no seu ensino autêntico, é a única capaz de conduzir nossa bela mocidade nas vias da verdade e da salvação, tanto na ordem religiosa como na ordem doméstica e ordem social. Claro que eu falo de ordem religiosa e doméstica, porque, sejamos realistas, no Brasil, temos que contar com a igreja e com a família. Porque se o Estado, por exemplo, permanece firme num princípio mais ou menos laico, laicista, não dá para contar tanto, entendeu? Aproveito a ocasião aqui, vamos lá, para fazer um elogio de tantos esforços de educação doméstica, aqui mesmo, na reitoria e fora, que eu tive a honra de conhecer. Os quais encorajam sobremaneira os pais que se preocupam de uma maneira ímpar da educação integral dos seus filhos, em casa. Faço ainda um elogio a iniciativas escolares nascentes, que vão no sentido da boa educação integral e católica. São tantas que nós desconhecemos, mas algumas eu tive a honra de conhecer.
É o caso, por exemplo, do Colégio Nossa Senhora Rainha dos Anjos. Agradeço a Deus por essa semente. E do Colégio Nossa Senhora do Rosário, representada aqui também, e pela professora Raquel. Não é? Só exemplos. O célebre advogado, orador e professor de retórica romano, Marcus Fábio Quintilianus, que viveu de 35 a 95 DC, escreveu algo que vem bem a propósito do que estamos tratando aqui. Um pagão, em seu livro Institutio Oratoria, que de bom grado qualquer pedagogo cristão subscreveria. Diz ele, nesse seu livro: se nos contassem que as escolas são úteis para os estudos, mas nocivas aos costumes, parecer-me-ia mais razoável viver honestamente do que aperfeiçoar a arte da palavra. Deixa a arte da oratória de lado, se o preço da aquisição dessa arte significa a perversão dos costumes. Isso. Um pagão. Como conclusão, caros fiéis, eis como o cristianismo concebe a essência da educação. A educação é o auxílio que homens feitos, adultos bem formados, prestam aos jovens, crianças e jovens, segundo um plano determinado, tornando-os, os jovens e crianças, capazes de se colocarem devidamente na grande família humana, mediante o exercício harmônico e independente de seu talento ou talentos, a fim de que sirvam a Deus, falando agora da finalidade superior a todas, a fim de que sirvam a Deus do modo mais perfeito possível. A expressão serviço de Deus aqui, caros fiéis, não se refere somente a práticas religiosas, mas se refere também à orientação da vida toda, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que é o bem verdadeiro, justo e verdadeiro, a verdade. Que Nossa Senhora, Mãe de todos nós, grande educadora, nos auxilie nisso, caros fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.